Olá pessoal, bem-vindos a mais uma resolução de questão do exame de ordem, sempre exame 25, questão nesse momento de número 23, caderno tipo 1. Olha só o enunciado dessa questão de direito tributário. Devido à crise que vem atingindo o Estado Y, seu governador, após examinar as principais reclamações dos contribuintes, decidiu estabelecer medidas que facilitassem o pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores, o IPVA, por meio de despacho administrativo autorizado por lei, perdoou débitos de IPVA iguais ou inferiores a R$ 300 na época da publicação. Além disso, sancionou lei prorrogando o prazo para pagamento dos débitos do IPVA já vencidos. Com base no caso apresentado, assinale a opção que indica os institutos tributários utilizados pelo governo, respectivamente. E as alternativas, tem lá remissão, isenção, moratória, anistia. Você tem 4 institutos que você precisava conhecer para identificar quais são aqueles que foram utilizados no enunciado. A gente tem 2 situações. Primeiro, um perdão. Não é? Quem tinha débito igual ou inferior a R$ 300 não vai mais precisar pagar. Perdão em direito tributário é remissão. Remissão com 2 S's, lembre-se disso. Isso é forma de extinção do crédito tributário. Daqui a pouco eu já vou mostrar para você o dispositivo no slide. E embaixo nós temos o quê? Uma postergação da data de pagamento, uma prorrogação de prazo para pagamento. Isso também é possível tributariamente falando, e aí nós não temos extinção, nós temos suspensão da exigibilidade. A gente vai esperar um pouco para receber, isso também é possível. Institutos que você precisava ter ali noções para conseguir responder a questão. Remissão, moratória, isenção e anistia. A remissão, ela está prevista como forma de extinção do crédito tributário no inciso 4º do artigo 156 do CTN. E a remissão, ela é tratada, os critérios para a instituição desse perdão tributário estão lá no artigo 172 do Código Tributário. Olha quais são as hipóteses. A lei pode autorizar a autoridade administrativa a conceder, por despacho fundamentado, remissão, ou seja, perdão, total ou parcial de crédito tributário, para atender a situação econômica do sujeito passivo. Isso se encaixa no edital, no enunciado, porque nós temos uma situação de crise, não é? Segunda, erro ou ignorância excusáveis, ou seja, desculpáveis do sujeito passivo de menor importância quanto à matéria de fato, isso não tem contexto com o enunciado. Terceiro, tem contexto com o enunciado de novo, diminuta a importância do crédito tributário. Note que mesmo tendo crise, o Estado ele não foi lá e perdoou todos os débitos de IPVA de quaisquer pessoas. Ele perdoou apenas aqueles créditos até R$ 300. Então você também tem aí, com muita tranquilidade, as hipóteses que autorizariam sim um Estado a promover remissão nesses moldes. Tem ali no inciso 4º e no inciso 5º outras situações, critérios, que podem ser utilizados pela entidade tributante para a aplicação da remissão. Importante que você aproveite esse momento e leia e estude isso depois, ok? Moratória. A moratória, como hipótese de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, está prevista logo no inciso 1º do artigo 151 do CTN. E depois ela está toda disciplinada em vários dispositivos. Eu destaquei um, o 152. Abaixo do 152, continue a leitura no CTN depois, é importante para a sua preparação. Eu destaquei o 152, que prevê o seguinte: a moratória pode ser concedida em caráter geral. Por quem? Pela pessoa jurídica de direito público competente para instituir o tributo a que se refira. O Estado é competente para instituir o IPVA, não é? Assim como é competente para instituir o ITCMD, por exemplo. Então, assim como também é competente para instituir o ICMS, da mesma maneira como tem competência para instituir, tem competência para perdoar o crédito tributário respectivo. Moratória pode ser concedida em caráter geral, esse é o exemplo do enunciado, mas também pode ser concedida em caráter individual, e aí fica a recomendação novamente de leitura do dispositivo para sua preparação.
ok? A gente tinha claramente no enunciado um perdão e uma postergação, uma remissão e uma moratória. Mas o enunciado também trabalhou a anistia e trabalhou a isenção. Você se recorda o que significam esses dois institutos? Ambos excluem o crédito tributário. Veja o artigo 175 do CTN. Excluem o crédito tributário, a isenção e a anistia. Para que nós tenhamos a isenção, é fundamental que o crédito tributário ele não tenha sido constituído. Se eu já tenho um débito, um tributo não pago, a isenção não vai me livrar desse débito. Apenas a remissão pode fazer isso. Portanto, essa é a hipótese do enunciado. Eu posso conceder, por exemplo, a isenção de IPVA para pessoas com deficiência, mas as pessoas que têm a deficiência somente gozarão da isenção a partir do momento em que a lei for publicada, em relação, portanto, aos fatos geradores que surgiriam após a vigência da lei, em hipótese alguma, em momento anterior. Isso é isenção tributária, artigo 176 do CTN. E a anistia, como mencionado, ela abrange infrações cometidas antes da vigência da lei. O enunciado ele era claro, né? Ele mencionava ali o débito do IPVA, ele não mencionava nada em relação às infrações. Portanto, a alternativa correta é a C, remissão e moratória. Bons estudos e até a próxima.